Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. As Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo mostrando um drone MQ-9 Reaper lançando um míssil AGM-114 Hellfire contra um OVNI. E este OVNI é esférico, exatamente como a esfera de Buga. Inclusive a esfera de Buga, meus amigos, o Dr. Greer, que está estudando a esfera de Buga, ele já deu o seu parecer preliminar. É 90% de chance que a esfera de Buga de fato seja um artefato alienígena autêntico. É claro que ainda falta algumas análises, né, para chegar no parecer final, mas o laudo preliminar já é bastante promissor. Então, há uma probabilidade muito grande que a esfera de Buga seja comprovadamente seja um artefato alienígena. Muito em breve. Está muito bem encaminhado, aliás. Apesar do impacto, o objeto continuou voando como se nada tivesse acontecido. Ficou totalmente intacto. Então, o projétil ricocheteou, atingiu o OVNI esférico, análogo à esfera de Buga, e ricocheteou. E a esfera continuou seu trajeto livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. E aqui a reportagem para vocês, meus amigos. Um míssil atingiu e ricocheteou um OVNI, de acordo com um novo vídeo apresentado no Congresso dos Estados Unidos. Mistério Planeta. Fonte. Um míssil atingiu e ricocheteou em um OVNI, de acordo com um novo vídeo apresentado no Congresso dos Estados Unidos. Um vídeo inédito mostrando um míssil que foi recentemente desclassificado, um míssil Hellfire, militar americano, ricocheteando em um misterioso objeto esférico. Até destaquei aqui em amarelo. Objeto esférico. Uma sonda, em outras palavras. Provavelmente oriundo das Arcas. Essa é a maior probabilidade, segundo o próprio JP. Foi o destaque de uma nova explosiva audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre fenômenos anônimos não identificados, o APS, o termo oficial para OVNIs. Durante a audiência de terça-feira, 3 veteranos da Marinha e da Força Aérea testemunharam sob juramento, detalhando seus encontros com tecnologias inexplicáveis e as terríveis consequências que sofreram por relatá-los, no caso, as perseguições e as ameaças. A impressionante filmagem em preto e branco, tá? Então não tem como alegar que isso aqui é fake, porque essas imagens foram registradas pela Marinha dos Estados Unidos, são imagens oficiais, recentemente desclassificadas. Então é importante salientar isso. Não tem margem, a margem é zero de ser fake, ok? A impressionante filmagem em preto e branco, apresentada pelo congressista do Missouri, Eric Burleson, foi capturada em 30 de outubro de 2024. Então, relativamente recente. E interessante que foi exatamente no período do surto de OVNIs que teve o seu epicentro em Nova Jersey, no final do ano passado. Lembrando que a maioria dessas aparições de supostas sondas, todas elas tinham, na sua maioria, este formato esférico. É claro que não é uma coincidência. Por um drone militar dos Estados Unidos na costa do Iêmen. Então, esse incidente aconteceu na costa do Iêmen. Ele mostra a arma de precisão ar-solo de quase 50 quilos atingindo diretamente o orbe, mas ricocheteou sem danos aparentes e continuou sua trajetória em velocidade extrema. Jeffrey Nuccicelli, ex-policial militar da Força Aérea, esse Jeffrey Nuccicelli é o mesmo que testemunhou um OVNI em forma de cubo vermelho numa instalação militar desativando silos nucleares. Ex-policial militar da Força Aérea com 16 anos de serviço chamou o vídeo de evidência excepcional da existência desses fenômenos. De fato, concordo e assino embaixo. Concordo em número, gênero e grau. Abre aspas. Orbes ou sondas de tecnologia reversa ou de origem não humana possuem um campo especial. Então compreendam isso, meus amigos. Mas antes de dar a explicação para vocês, é importante exibir a imagem na íntegra que foi exibida no Congresso dos Estados Unidos na última terça-feira.
feira Deixa eu retornar aqui a espaçonave para que vocês possam observar isso minuciosamente. Prestem atenção. Vamos lá. Vamos prestando atenção às imagens. Vamos dar uma observada nessas imagens que foram exibidas no Congresso dos Estados Unidos na última terça-feira. Pois bem. Aqui. This is when it zoomed out, so you can still see it traveling. So, Mr. Knapp, have you heard about, events like this? Pois bem. O vídeo já foi exibido e, como vocês podem perceber, o míssil Hellfire atinge o objeto esférico, é bom salientar que era esférico, e ele permanece totalmente intacto, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, o míssil ricocheteou e ele continuou a sua trajetória. Pois bem, em alta velocidade. Vamos dar continuidade na nossa explanação. Depois de exibir o vídeo. Pois bem. Possível explicação, meus amigos. Abre aspas. Orbes ou sondas de tecnologia, sendo esférico, e pelo tamanho, provavelmente se trata de uma sonda. Orbes ou sondas de tecnologia reversa ou de origem não humana, lembrando que essas sondas ou orbes podem ser produzidas também por tecnologia reversa e são controladas remotamente. Então elas não são tripuladas. Ou de origem não humana, possui um campo especial de contenção ou de força, que isola o objeto do espaço-tempo. Então ele fica isolado do espaço-tempo. Por causa desse mesmo isolamento, este objeto ele não está suscetível à força G, à inércia. Por isso que ele consegue fazer manobras incríveis que desafiam a lei da física como conhecemos. Como se fosse um isolador da força gravitacional e da inércia. Segundo David Adair. Inclusive, essa informação é do próprio David Adair, da Ptolemy. Por isso, o míssil Hellfire ricocheteou ao atingir o objeto, no caso, a esfera ou sonda. A única forma de abater um OVNI autêntico é com um brinquedinho escalar de energia dirigida. Tá? Esta é a única maneira. Com auxílio de hacker psiônico, os denominados agentes P3, segundo o Dr. Steve Greer, e pelo próprio Michael Herrera. Falando em Michael Herrera, meus amigos, ele numa entrevista recente, à Gaia TV, ele expôs abertamente o plano de um contato aberto com as entidades não humanas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um desembarque e um contato direto, uma diplomacia direta. Então, isto se trata da divulgação. A divulgação que vai entregar as tecnologias. Isto é surreal. A gente fala tanto do desembarque dos extraterrestres, esse momento onde a humanidade oficialmente se torna uma civilização interplanetária, está muito próximo de acontecer. Existe um plano real. Inclusive, ele fala que várias agências de inteligência dos Estados Unidos estão dando apoio e aval, ou seja, realmente dando o seu apoio a esta operação. Fantástico isso, meus amigos. E agora veio a público. Eu já desconfiava disso há muito tempo. Haviam fortíssimos indícios que isso estava acontecendo e agora está confirmado. Então, no próximo sábado, um especial sobre esse tema para lá de fascinante. E deixa o OVNI numa posição vulnerável por um tempo demasiadamente longo. Então é o seguinte, um OVNI, ele pode transitar entre densidades e dimensões. Então ele fica zigue-zagueando entre as densidades e dimensões. Por isso que ele fica piscando.
Inclusive, o próprio Andrew Basiago, ele fala isso, que quando eles identificaram os OVNIs, eles viam os OVNIs piscando. Na verdade, não estavam piscando, eles estavam se teletransportando o tempo todo. Então, o OVNI ele tem essa capacidade de zigue-zaguear, ficar transitando de forma infinita, sucessivamente, entre densidades e dimensões. O agente psíquico, o agente P3, ele entra no sistema de navegação do OVNI, que é de interface de consciência, bom frisar aqui, grande parte desses OVNIs não são tripulados, e faz com que esse OVNI fique mais tempo na nossa fisicalidade do que deveria. Nesse momento, este OVNI se torna vulnerável a brinquedinhos escalares. É assim que eles abatem os OVNIs, tá, meus amigos? Pois bem, não é só o Dr. Greer, não. Michael Herrera confirma, Jake Barber, praticamente todo o Instituto Skywatcher. Pois bem, dando continuidade. A NASA anuncia a descoberta de evidência de vida em Marte. Na terça-feira, eu falei para vocês que às 10 da manhã já tinha agendado um pronunciamento oficial da NASA e está aqui para vocês, meus amigos, o que eles constataram. Que é impressionante. O que marca um avanço significativo na vida, na busca por vida extraterrestre. O rover Perseverance em português, encontrou uma rocha única com manchas de leopardo, que indicam o quê? Bioassinaturas. Então está comprovado agora, meus amigos, comprovado que a vida, e pelo menos já está comprovado que a vida pode sim surgir em outros planetas. E isto é uma grande quebra de paradigmas. Isso pode ser, inclusive, a abertura para uma operação psicológica que vai caminhar, que vai realmente fazer a revelação acontecer. Em Jazero Crater, uma área conhecida por ter rochas antigas e análises posteriores como instrumento Sherlock, revelaram a presença de uma banda G, um indicador de matéria orgânica. Essa descoberta foi publicada em um artigo revisado por pares, convidando a comunidade científica para uma análise mais aprofundada. Embora a confirmação final ainda esteja pendente, os especialistas consideram que a evidência mais forte até agora. Então, a probabilidade, é claro que ainda haverá novos análises, para realmente confirmar isso de uma vez por todas, mas a análise preliminar já demonstra, meus amigos, 90%, até eu vi o Dr. John Brandenburg, que falou, 99% de certeza que existe bioassinatura em Marte, a partir desse pronunciamento, desse laudo preliminar. Possivelmente indicando uma história biológica em Marte, similar à da Terra primitiva. A certeza, meus amigos, por hora já é de 99,9%. Ou seja, já é praticamente certo. Só precisa ser ratificado. Positiva de que existiu vida em Marte. Mas é bom salientar que ainda existe vida em Marte, principalmente nos tubos de lava. Nos tubos de lava de Marte e nos polos. Agora, a região central de Marte ainda é totalmente inóspita. Notícia enorme, o primeiro dominó, mais importante para a aceitação mundial de que a vida existe fora da Terra. Então, esta é a implicação direta. A descoberta é vista como sinal de que a vida está em toda parte e um passo mais perto da compreensão de que a vida pode estar em outros planetas. Uma das implicações mais significativas é a aceitação mundial da existência de vida extraterrestre. E isto já está acontecendo. Tanto é que 60%, isso aí é estatística, tá, meus amigos? 60% da população mundial já acredita em vida em outros planetas, em vida extraterrestre. O primeiro passo já foi concluído. A próxima etapa seria o quê? A aceitação de vida inteligente fora da Terra, que é uma consequência inevitável. Pois bem, então, se a vida pode surgir em outros planetas, a segunda fase seria o quê? Aceitar que a vida e inteligência também pode surgir. Aliás, isso é totalmente inevitável. E depois disso, é confirmar que estamos sendo visitados. E no último estágio, a conclusão do que eles são e quais suas intenções.
Neste ponto que surge a guerra da divulgação. Aliás, a batalha da divulgação já se iniciou, que seria a etapa final, onde a narrativa falsa de invasão e a narrativa de interação pacífica e tecnológica e um novo paradigma de consciência planetária para o bem da humanidade vão disputar o controle dos corações e das mentes do mundo. Então já chegamos, meus amigos, já estamos muito perto mesmo, muito próximo, porque é muito rápido. A partir do primeiro estágio, a gente já vai entrar no segundo estágio, terceiro estágio. Então é tendência que todas as etapas se cumpram muito rapidamente num verdadeiro efeito dominó. Pois bem. E para termos um entendimento mais aguçado, um entendimento muito mais refinado sobre esse tópico, vamos dar uma analisada aqui, vamos dar uma boa olhada neste vídeo do JP, que, no meu entender, é bastante esclarecedor. Não só com relação à revelação, mas sobre o que está acontecendo no mundo. Para vocês entenderem a fase, o momento que estamos atravessando, que é um momento delicado. A última batalha entre o bem e o mal. É isso que se trata. Então, prestem atenção. Eu peço encarecidamente, pare tudo que você está fazendo nesse instante e preste atenção. Vai valer a pena. Vai valer cada segundo do seu tempo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Prestem atenção. Está acontecendo. JP. Gostei já do título, logo de cara. Já gostei bastante. Exploração cósmica e soldados no espaço. São várias implicações diferentes. Há uma expectativa de que no futuro, militares ativos comecem a falar publicamente sobre suas experiências, mencionando o trabalho em Marte. É porque existem operações em Marte. Aliás, o primeiro a mencionar isso publicamente foi o Rain Eshed em 2019, e ele foi mais longe ainda, e disse que o loirão está a par de tudo. Então existe base humana em Marte, existem reptilianos nativos de Marte, indígenas, no caso também, e também insetoides. Nas proximidades de Júpiter e a observação de anéis de Saturno, o apresentador JP expressa o desejo de fazer parte desse grupo que compartilhará tais revelações. Então o JP já está se prontificando aqui, meus amigos, a ser uma das testemunhas, um dos denunciantes. Fabuloso. Lembrando que também existem várias operações em Júpiter, nos anéis de Saturno, imensas espaçonaves anônimas, ali, gigantescas, que foram detectadas primeiramente pelo cientista da NASA Norman Berggruen no seu livro Anéis de Saturno. Então isso existe de verdade, existem também operações militares próximas ali de Júpiter. Tudo isso será exposto. Sem falar também de estações extraterrestres. Comando espacial. O comando espacial está se movendo para o Alabama, que é visto como uma confirmação de informações discutidas nos livros Space Arcs, que inclusive foram traduzidos pela Thaís Akashimoto. Arco espacial e spaceports, portos espaciais. Fantástico. Então, meus amigos, essa notícia aqui da transferência da Space Force para o Alabama é muito significativa, porque a Aliança da Terra agora vai se concentrar, vai trabalhar de forma muito mais próxima e efetiva com os nórdicos, demonstrando uma nova fase da Aliança da Terra, ao que tange também a revelação e as operações, principalmente no mundo underground, que vão inevitavelmente reverberar na superfície, estão de fato ocorrendo. Fantástico. Numa nova fase incisiva, numa nova fase decisiva. JP inicialmente se refere a conflitos globais em um vídeo. Verdade, muitos. O mundo está num verdadeiro reboliço, uma verdadeira balbúrdia, como irei demonstrar para vocês.
vários conflitos globais em um vídeo vazado de um drone dos Estados Unidos supostamente atirando em um app que eu mostrei para vocês. Fenômenos aéreos não identificados na costa do Iêmen, com evidências de que a mercadoria está batendo no ventilador. Então, mudei o termo, tá? A mercadoria aqui, vocês entendem, é aquilo mesmo, é esterco. Que o esterco está batendo no ventilador. O JP aqui está sugerindo, meus amigos, que na verdade esse vídeo aqui se refere a uma guerra de facções do Serviço Secreto Espacial. E esta batalha agora é quente. A batalha era fria até um tempo atrás. Mas agora chegou às vias de fato. A coisa esquentou de verdade. Então, quando nós percebemos as facções, ou seja, os desertores dos sites negros, que são denominados chapéus brancos, entrando num embate direto com a facção negativa, que é dirigida pelos Majestic 12, nós percebemos que estamos, sim, vivenciando os momentos finais. Incidente com o app, objeto aéreo não identificado, um vídeo alarmante vazado anonimamente para o congressista do Missouri, Eric Burleson, supostamente mostra um drone dos Estados Unidos disparando um míssil Hellfire contra um app na costa do Iêmen, no outono passado, bem na época, exatamente no mesmo período que teve o surto de drones tendo seu epicentro em Nova Jersey. O míssil foi desviado e pedaços de detritos parecem ter viajado junto com o objeto por um período prolongado. Com certeza ficaram no seu campo de força, que é magnético. Então dá para entender que parte dos detritos, melhor dizendo, ficassem ali grudadinhos com o objeto por um bom tempo, ou seja, na esfera. Este evento é apresentado como parte do cenário onde a coisa está acontecendo. Então tem que saber interpretar. Muito provavelmente, tá, meus amigos, pelo próprio contexto do pronunciamento do vídeo do JP, é praticamente certo isso. Tá? Isso aqui não é um palpite, isso aqui não é achômetro, isso é praticamente uma certeza. JP aqui está falando que estamos vivendo uma batalha direta, ou seja, os positivos e os negativos. Concernente ao quê? As facções do mundo underground. Arca do Espacial do Atlântico, que está ali muito próximo agora, exatamente na região de Porto Rico. Lembrando que a família do JP é porto-riquenha, tem origem porto-riquenha. Arca Espacial do Atlântico, apesar do JP ter nascido nos Estados Unidos. Um mês antes, JP havia discutido a possível localização de uma arca espaçonave que poderia ir para o norte ou para a parte do sul de Porto Rico. Atualmente há muito movimentação militar exatamente neste local aonde se encontra a arca. Obviamente que isso não é coincidência. E o navio pode estar se movendo para a parte sul de Porto Rico. E os Estados Unidos, por um acaso, não é por um acaso, estão tentando estabelecer uma base em Porto Rico. E a ilha se tornou uma das maiores bases militares do Caribe. Está aqui a informação para vocês, é só linkar com a informação da CNN. Cúpula do Exército dos Estados Unidos vai ao Caribe em meio a tensões com a Venezuela. Então, a guerra da superfície e a guerra underground praticamente se misturaram. Ficou tudo misturado agora, meus amigos. Elas estão acontecendo praticamente simultaneamente. É isso que está acontecendo. Então, a batalha do mundo underground, das camadas hoje do Serviço Secreto Espacial e das coisas que estão sucedendo na superfície praticamente se misturaram. É uma mescla, estão acontecendo ao mesmo tempo. Impressionante, impressionante. E os Estados Unidos estão tentando estabelecer uma base, isso que já falei, os nórdicos estão ajudando os Estados Unidos e tem o respaldo dos Estados Unidos em qualquer acontecimento. Lembrando que muitos desses nórdicos são seres interdimensionais, segundo o próprio JP. Eles estão treinando pilotos e não hesitarão em proteger a arca. Então, meus amigos, parte dessa operação em Porto Rico
É claro que tem a ver com a Venezuela, sim, e com a questão sul-americana, mas também tem a ver com a disputa pela arca, porque os escuros estão desesperados, porque eles sabem, com a ativação das arcas, esta interação com as superconsciências, ou seja, os seres interdimensionais, será o fim deles. Então eles precisam mergulhar o mundo no caos, e é isso que eles estão tentando fazer. Nos 4 cantos do planeta Terra. Eles querem fomentar guerra civil, eles querem fomentar o caos e até mesmo uma 3G. E estão esgotando todas as suas fichas. Estão compreendendo? Todas as suas cartas. É a batalha final, em outras palavras. E provavelmente está na proximidade ou sob Porto Rico. Esta arca pode subir e descer dependendo do clima ou da hora do dia. Então ela fica igual um elevador. Ela sobe e fica ali camuflada nas nuvens e ora desce também. Interessante. E é interessante. Outras nações estão percebendo que a arca está sob controle nórdico. É claro que eu não posso dar todos os detalhes, porque se eu der todos os detalhes, eu vou ter que recapitular várias lives diferentes. Então é uma construção. As nossas lives é como se fossem módulos, tá, meu amigo? Como se fosse capítulo de novela. Então é importante, se você é novo no canal, pelo menos assistir 1 ou 2, 3 meses de live para se inteirar nos assuntos. E os Estados Unidos têm acesso a essa arca espacial do Atlântico. Ninguém mais entrará nesta arca, a menos que os nórdicos estejam envolvidos. Então os nórdicos estão na direção. E existe esse impasse, meus amigos. Eles querem se apoderar, querem sabotar. A gente viu o que aconteceu com o JP na Arca do Pacífico, que está próximo ali do Havaí, da costa da Califórnia, onde o JP passou poucas e boas, tentando sabotar a arca. A própria arca teve que vir a socorro do JP. Bem complicado. A Arca Espacial do Pacífico. Essa arca está ativando diferentes ruínas antigas. Eu imagino aqui, meus amigos, a gente pode especular Atlântida. Lembrando que o próprio Edgar Cayce, ele falou que nos últimos dias, próximo ao Novo Mundo, ou seja, na Era de Aquários, a Atlântida iria ressurgir. Então pode ser, sim, uma referência ao retorno da Atlântida. A arca está ativando diferentes ruínas antigas, sem falar das pirâmides submarinas de cristal. Encontradas nos oceanos do Pacífico, está se aquecendo na costa da Califórnia, fazendo parte de um processo de ativação. Impressionante. Impressionante. Sem falar, meus amigos, que as arcas, as pirâmides, elas estão conectadas e têm uma atuação direta com as linhas-lei do planeta Terra, que definem a grade holográfica do planeta em consonância com a grade holográfica do universo, que molda a fisicalidade. Só isso. Então, o nível de consciência de Gaia e dos humanos, por conseguinte, estará conectado novamente à consciência cósmica. E é isso que nós necessitamos para que haja a ativação. Porque essa conexão foi o quê? Foi desativada, foi desligada deliberadamente pelos escuros no passado. Sobre o objeto 3i Atlas, o JP também fala sobre o novo objeto interestelar. Objeto 3i Atlas. Este objeto está a caminho do cinturão de asteroides. Cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Pois bem, ali são os restos, os detritos, os vestígios da antiga Maldek. Mas isso é outra história. Até hoje é um grande mistério para os cientistas. Existe a possibilidade, que era uma super-terra, inclusive, existe a possibilidade de que, ao atingir alguns asteroides, ele mude sua direção para a Terra. O próprio Avi Loeb, algumas pessoas estão cogitando por aí, olha, o 3i Atlas vai vir para a Terra. E pode ser que isso realmente aconteça, que ele mude a sua trajetória. É uma possibilidade, não é uma certeza. É bom constatar aqui. Apesar, meus amigos, segundo outras fontes,
o próprio Jorge Cavasselas, também o Stefan Burns, que é geofísico, ele vai retornar. O Griffin Haidt também, né, que usa neurolinguística preditiva como método de previsão, ele vai retornar em 2027. Se não vier agora, com certeza em 2027 ele vai passar sim aqui próximo à Terra. Bem próximo mesmo. Pois bem. E ele muda a sua direção para a Terra. O 3I Atlas também está arrastando alguns detritos, cuja origem do cinturão de asteroides, ou seja, algo não visto. Então, o próprio Avi Loeb disse que tinha um objeto escoltando o 3I Atlas, possivelmente uma sonda, e agora o JP também está trazendo esta informação que o objeto 3I Atlas pode pegar de carona algum objeto ali próximo ao cinturão de asteroides. Bem interessante. Provavelmente um dispositivo de ativação e interação com o Sol, para que o flash solar, ou seja, essa energia solar, possa ser direcionada para acelerar o despertar da consciência e virar a chave da cabeça das pessoas, que é algo muito necessário. Ele parece ter sua própria força gravitacional e está sendo rastreado por muitos cientistas. Isso é factível. Todos os observatórios do mundo estão tentando rastrear o 3I Atlas. A agência Luna pediu aos cientistas, agência não, a deputada Luna, da Força Tarefa, pediu aos cientistas para que uma sonda que está em Júpiter, acho que é Juno, se não me engano, saia de sua órbita e encontre o 3I Atlas, depois que ele passar por trás do nosso Sol. Bem interessante. E falando em 3I Atlas, presta atenção nisso aqui, meus amigos. Sinal Skywalk. Pois bem, 9 de setembro, postagem, fonte. O 3I Atlas acaba de fazer algo bastante peculiar. É bem estranho mesmo. Ficou verde, ele mudou de cor, porque ele era vermelho e agora ficou verde, que ele deu sinal verde, igual o farol, né? Sinal vermelho e agora mudou para o sinal verde. Ficou verde, literalmente ele mudou de cor, meus amigos. Ficou verdinho, porque até então ele era vermelho. Ficou verde. Imagens profundas de 7 de setembro mostram o brilho do visitante estelar mudando de vermelho para verde azulado. E dá para perceber nitidamente nas imagens aqui, ó, verdinho. Nas imagens antigas, ele é visto, ele é observado com a tonalidade vermelha. Crédito aos astrofotógrafos. Michael, aqui está o nome deles, Gerald Hemme, pela captura destacada hoje. Parabéns aqui aos astrofotógrafos. E tem mais. Cientistas acreditam que essa transição do vermelho para o verde está diretamente relacionada a um aumento abrupto da produção de cianeto, CN. Essa observação foi relatada pelo Very Large Telescópio, VLT, acho que é o telescópio chileno, se não me engano, quase certo, em 25 de agosto, se a minha memória não falha, indicando que a produção de cianeto e níquel se intensificou. Meus amigos, teve uma mudança química. Ele está produzindo agora mais níquel e cianeto. Eu acho que ele está com pressa. Ele entrou no modo turbo. Em outras palavras, o 3I Atlas acendeu a luz verde e começou a entrar no modo turbo. Se intensificou drasticamente à medida que o objeto se aproxima do Sol, aumentando para uma potência de 9. E aumentou sua velocidade também. Mas é claro, é um objeto natural, mas não. Tudo indica que não. E as evidências que demonstram que é um objeto artificial vão aumentando cada vez mais. Dando continuidade aqui à explanação do nosso queridíssimo amigo JP. Prestem atenção. Tensão global. Estamos vivendo, de fato, um momento bastante tenso nos 4 cantos do planeta Terra. Um momento bem turbulento. O Departamento de Batalha do Loirão,
É Departamento de Guerra do Pentágono, que foi denominado agora, né, como Departamento de Guerra, o Pentágono. Mudou a sua designação. JP menciona que as coisas estão indo mal com outras nações e tudo mais. A batalha e o Departamento de Batalha do Pentágono, que com certeza ele está se referindo, isso é óbvio, à nova designação do Pentágono, como Departamento de Batalha, né, do Loirão. Essa observação enquadra os eventos descritos em um contexto de escalada de hostilidades e preparação para conflitos. Entenda o seguinte, todos esses conflitos, eu vou desenhar isso para vocês, meus amigos, esses embates geopolíticos, impasses geopolíticos no mundo, na verdade mesmo, se você tirar a capa, se você tirar o embrulho, se você tirar a embalagem, na verdade é a disputa pelo controle das arcas, das tecnologias e da narrativa com relação aos extraterrestres. Porque chegamos num ponto que não tem mais como mascarar isso, não tem como postergar esse anúncio para 10, 20, 30 anos. Chegamos no momento culminante. Não tem mais como mascarar ou tentar colocar esta informação debaixo do tapete. Compreenderam? Porque os seres interdimensionais já estão aqui, eles estão se manifestando, eles estão pressionando os governos do mundo. Então os escuros, eles pensam o seguinte, vamos tentar conduzir o mundo para o caos. Quem sabe uma 3G, hostilidades civis, né? Isso, hostilidades entre esquerda e direita, polarização, ataques, atentados, como aconteceu com o Charlie Kirk. É isso que eles estão recorrendo neste momento. Estão compreendendo? Para tentar sabotar os chapéus brancos. Obviamente que eles não serão bem-sucedidos. Aqui. Estados Unidos diz que usarão poderio por liberdade de expressão no caso do capitão. Em tom até mesmo de ameaça. Mas isso é bravata, tá? Por hora. Tá? É só uma pressãozinha mesmo. Uma pressão. E os Estados Unidos é ótimo para fazer esse tipo de pressão internacional, porque o alvo de verdade, por hora, é o Madurinho, lá aqui no nosso país vizinho, a Venezuela. Conflito da região no Caribe, militarização de Porto Rico, e é um conflito, JP fala, com a Venezuela, em torno de Porto Rico. Verdade, porque foram encontrados também militares da Venezuela exatamente nesse local. Na verdade, não são militares. É claro que são militares da Venezuela. Você tem que entender o seguinte, mas na verdade são agentes dos sites negros disfarçados de militares da Venezuela. Como eu falei para vocês, hoje, meus amigos, não tem mais essa separação do que acontece na superfície e no mundo underground. As coisas se misturaram e estão acontecendo simultaneamente. Então, as operações que aconteciam de forma velada, né, totalmente escondido ali, muito bem acobertado. Agora não, estão acontecendo na superfície. Eles precisam o quê? Precisam de uma história de proa. Isso, uma história. Ah, porque é um conflito, etc. Não, o que está em jogo de verdade aqui é as tecnologias. O que está em jogo aqui é a revelação e o controle da narrativa. Pois bem, em resposta a isto, Porto Rico acabou de se tornar uma das maiores bases militares do Caribe. Os Estados Unidos estão tentando estabelecer uma base em Porto Rico. Esta militarização da ilha ocorre em meio a movimentações de uma arca, ou seja, uma espaçonave repleta de tecnologias. Que é o apresentador, que o caso JP havia previsto se mover para a parte sul de Porto Rico. Bem interessante. Aqui, secretário de batalha dos Estados Unidos vai a Porto Rico em meio à tensão com a Venezuela. Bem interessante. Em resumo, presta atenção nisso aqui, meus amigos. Em resumo, em síntese, os conflitos globais descritos por JP vão além dos confrontos tradicionais entre nações da Terra. Compreenderam agora? O que está em jogo aqui é algo muito maior. Então isso é apenas a embalagem. O verdadeiro motivo é a questão da revelação. É a questão
da ativação do planeta Terra que os escuros estão totalmente desesperados e querem sabotar. Não vão aceitar. Estão entendendo mesmo? Porque eles são irredutíveis, eles são implacáveis. E sabem que estão acuados, estão vivendo seus últimos momentos. Eles se entendem em interações militares com objetivo desconhecido, ou seja, os WAPs, em uma corrida tecnológica estratégica envolvendo estruturas misteriosas, como as arcas espaciais, com apoio de entidades como os nórdicos. Tudo isso ocorre em um contexto crescente de tensões geopolíticas, indicando que os próximos meses serão difíceis ou de liberação. Bem interessante. Teremos meses realmente bastante angustiantes, mas necessários. Então, um processo necessário para que a libertação do planeta Terra possa, de fato, suceder, acontecer. Então, estamos numa fase tensa, numa fase difícil, porque é a última batalha. Eu estava falando dessa última batalha há muito tempo. Mas agora, meus amigos, ela foi anunciada oficialmente no último dia 7, que foi exatamente no mesmo dia que hackearam meu canal principal. E é óbvio que não é coincidência. Começou a grande batalha entre o bem e o mal. A última batalha. E o JP fala que vai ser rápido, porque ele fala, vai ser nos próximos meses. E alguém vai vencer. A gente sabe que será os Chapéus Brancos. E o mundo será, nesses próximos meses, totalmente... O mundo será chacoalhado. O mundo será chacoalhado nos próximos meses. Meses decisivos. JP está afirmando que a batalha final, presta atenção, entre as facções SSP e os agentes de superfície é quente e real. E está reverberando na superfície. As arcas estão recebendo sinal do 3i Atlas, juntamente com entidades interdimensionais. Provavelmente os governos estão em comunicação direta com essas entidades, além de sinais de rádio cósmico, como um sinal UOL, que podem estar se comunicando. O que eu estou dizendo para vocês é que um sinal análogo ao sinal UOL, que foi emitido em 1977, também pode ser um instrumento, um artifício, no qual esta comunicação com os governos do mundo possam ser estabelecidas. Então, isso é uma possibilidade. Pode ser uma das vias de comunicação. UAU. UAU mesmo. Se falei de sinal UAU, e é UAU de verdade. Olha, meus amigos, isso aqui é um rito de passagem. Vai ser difícil, já está sendo difícil, mas é um processo inevitável. É um processo inevitável para que haja limpeza. Agora, a boa notícia é que a Aliança da Terra já está de prontidão. Os seres interdimensionais já sabem que isso irá acontecer. E já tinham, todos eles já sabem e têm exatamente o controle da situação. Lembre-se que quem está guiando esse processo são os mestres do universo. Não esqueça e nunca perca isto de vista. Pois bem, agora entenda uma coisa. Os escuros, além de tentarem induzir, conduzir, melhor dizendo, a humanidade para o caos, fomentando o 3G, fomentando batalha civil, fomentando polarização, fomentando atentados violentos, eles vão além disso. Eles também estão tentando invocar seres negativos, demoníacos. Seres extrafísicos do mal, totalmente negativos, para que possam assessorá-los. A boa notícia é que nós, os espertos, se nós realmente nos prontificarmos a fazer esse canal, essa ponte com seres interdimensionais, através de união sagrada, através de meditação, cada um usa o seu método. Não existe um método universal. Protocolo C5. Nós podemos fazer o quê? Essa interface com esses seres. Lembrando que os seres interdimensionais positivos são infinitamente mais poderosos que esses negativos. E eles estão se coçando para chutar o bumbum dos seres extrafísicos negativos para bem longe daqui. Mas, para tanto, é necessário a nossa autorização. Por quê? Explico.
O ser humano, quem cria a realidade, presta atenção, meus amigos, a realidade, ela é a soma da consciência humana aqui no nosso planeta, a consciência de seres de mundos paralelos, de outras dimensões, e a consciência de seres interdimensionais. Quem tem a prerrogativa de moldar a grade holográfica da Terra é o ser humano, acima de qualquer um. E os seres interdimensionais não vão fazer isso sem a nossa permissão. Estão compreendendo? Mesmo os seres escuros negativos fazem com a permissão humana. Porque quando a humanidade entra numa frequência negativa, porque assim, eles são invocados por 1.000, 2.000, 3.000 pessoas apenas. Mas a humanidade compra com negatividade, compra com frequência negativa e entra. Vocês estão entendendo? Entra nessa vibe negativa. E é assim que eles têm o quê? O aval da humanidade, o acesso à humanidade. Agora, se um pequeno grupo de pessoas realmente criar essa ponte de coração e de alma, mesmo, presta atenção no que eu vou falar, mesmo que toda a população, a maioria, não precisa entrar nessa mesma frequência. Apenas 1%, isso, aliás, é muito bem dito pelo Dr. Steve Greer, que já pode mudar o campo morfogenético do planeta Terra. Uma minoria. Presta atenção, que entre nessa mesma frequência, não estou dizendo que 1% da humanidade precisa fazer o protocolo C5, não, e nem entrar em meditação, mas que entre nessa frequência positiva desses seres interdimensionais já será o suficiente para expurgar todos os seres negativos. Presta atenção, isto envolve vários fatores diferentes. Disputa pelas arcas e salas de registros de artefatos de origem alienígena que estão sendo ativados. 2. Batalha pelo controle da narrativa em torno da divulgação dos UAPs. Objetos voadores não identificados. Exatamente. Anônimos não identificados. 3. Batalha contra a DS e a rede de túneis controladas pelos agentes do capiroto. Interessante que essa batalha nos túneis, ela tem duas vias, né? Ao mesmo tempo que ela acaba entrando no mundo underground, ela também atua na superfície, porque esses túneis, especificamente falando, eles têm essa conexão. Eles têm uma conexão com agências de inteligência, com ONGs, com empresas, até mesmo empresas contratadas de defesa, que também tem conexão direta com o mundo underground que vai chegar ali nos Majestic 12. Então ela tem duas vias, ela atua tanto na superfície, assim como no mundo underground. Por isso que a coisa está acontecendo praticamente simultaneamente. Bem interessante. É uma batalha muito extensa. O mundo nunca experimentou isto antes. Em outras palavras, isso aqui não tem precedentes na história da humanidade. O que nós estamos vivendo hoje não existe precedente. Esse tipo de guerra, esse tipo de batalha, meus amigos, não tem precedente na história. Não dá para ser comparado com absolutamente nada. Não existe referência nenhuma, sequer, na história. A batalha contra a DS é a rede de túneis controlada pelos agentes do capiroto, começando em Washington DC, estendendo-se para Chicago e outros 19 estados. Os tribunais militares e a Guarda Nacional dos Estados Unidos. Inclusive, o próprio Loirão mudou a atribuição do Pentágono, que agora é o Departamento de Batalha. Batalha, guerra, tá? Pois bem. Isso é informação oficial. Já foi mencionado no canal, acho que uma ou duas vezes, mais de uma vez. 4. A instabilidade geopolítica, as taxações dos Estados Unidos, a revolução do Nepal, que aconteceu agora recentemente, pode até fazer uma menção para vocês. Mais recente, sem falar do cancelamento. Foi uma fatalidade, foi uma tristeza muito grande, um ato horrendo, do Charlie Kirk. Influenciador e apoiador do Loirão. Mas poderia ter sido o Loirão. Lembrando que o Futuro Forecast, do Dick Algary, de Visão Remota, também o Dr. Courtney Brown, do Instituto Foresight, ambos os institutos de visão remota falaram: existe um perigo muito grande do Loirão ser vítima
de um atentado. Eu não estou dizendo aqui, meus amigos, que a vida do Loirão vale mais do que do Charlie Kirk. Por favor, vamos interpretar o que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é assim, toda a vida é importante. E o Charlie Kirk é um ícone conservador, uma pessoa de bem, muito querido nos Estados Unidos. A questão é as consequências, as implicações. Porque se o Loirão fosse cancelado, meus amigos, as consequências seriam severas, seriam muito mais dramáticas. E isso poderia desencadear, inclusive, uma batalha civil, muito provavelmente dentro do território dos Estados Unidos. Então, a consequência seria muito mais grave. Este que é o ponto. Eu não estou dizendo que a vida do Loirão vale mais, nenhuma vida vale mais do que a outra. Eu estou falando das consequências. Então, saibam interpretar o que está sendo dito. Tudo isso são sinais de uma batalha mais intensa e final, que envolve o mundo underground e seus tentáculos na superfície. Pois é. E agora, o que os escuros estão fazendo? Eu vou desenhar aqui para vocês o que eles estão fazendo. 4 ondas que devem ser contidas pelos chapéus brancos. Eu falo isso desde janeiro. Quem acompanha o canal sabe que eu falei sobre isso em janeiro desse ano. E está sendo confirmado, ratificado nesse momento. Então, esse prognóstico foi feito aqui no canal Denis Viana Mundo Secreto em janeiro de 2025. 4 ondas que devem ser contidas pelos chapéus brancos. Primeira onda, onda bélica. Essa onda, e é bom frisar que eles utilizam ainda cada uma dessas ondas, cada um desses recursos até hoje. Eles estão tentando apertar o botão. Primeira onda bélica, onde os escuros tentam eclodir o quê? A 3G. A 3G, tá? Mas não é 3G de frequência, não, tá? Isso, não é 3G, 4G de internet, não é nada disso, tá? 3G, guerra, tá? Pois bem. 2. Das catástrofes envolvendo brinquedos do clean e sísmicos, como foi muito bem retratado pelo Michael Herrera. Tá? Então, os escuros também querem conduzir o mundo para o caos absoluto e pode utilizar desses recursos. Da harpa também, né? Lembra da harpa? Né? Mas não é harpa de tocar, né? Pois é. 3. Onda dos atentados generalizados, tentando calar vozes oponentes. Teve 5 atentados nos Estados Unidos nos últimos meses. É nesse ano. Se não me engano, 5 atentados, meus amigos. Teve 2. Só o Loirão foram 2. E esse atentado horrendo, né, que aconteceu recentemente com o grande influenciador Charlie Kirk. Pois é. 4. Onda envolvendo convulsões sociais. Você não chegou. Eles estão querendo já acionar esse botão. É este botão que eles estão apertando agora. O da 4ª onda. Da terceira onda e da 4ª onda. Onda envolvendo convulsões sociais que podem, obviamente, levar a uma batalha civil. Estão compreendendo? E outra, se o Loirão tivesse sido desencarnado em vez do Charlie Kirk, a gente já estaria vivendo essa batalha civil. Isso aí seria uma consequência imediata dentro do território norte-americano. Fato. É isso que os escuros estão tentando aprontar, tá, meus amigos? Pois bem. E falando de Charlie Kirk, e o que os chapéus brancos precisam fazer? Os chapéus brancos precisam neutralizar todas essas ondas. É só não deixar essas ondas atingirem o seu objetivo. Só isso. É uma questão de contenção. Já sei que alguém vai perguntar, o que os chapéus brancos têm que fazer? Contenção. Porque é simples. Não deixando isso acontecer, a revelação vai vir. Aí já tem um outro desafio também, que é o controle da narrativa, mas é só um desafio. Então fica mais fácil. Lembrando, meus amigos, que os escuros estão desesperados por causa do Dr. Greer. Dr. Greer, Michael Herrera, o Eric Burleson, a própria Ana Paulina Luna sinalizou que os denunciantes do Greer vão prestar depoimento no Congresso. Isto mostra que o poder e a influência dos escuros está colapsando. Eles não estão mais controlando a narrativa. E perdendo o controle da narrativa, eles entram no módulo desespero. E essas 4 ondas aqui é o reflexo justamente disso. Pois bem.
E tá aqui para vocês, meus amigos. CNN, até o Loirão fez um pronunciamento. Influenciador loirista, vamos colocar loirista aqui, Charlie Kirk, né, o laranjista, loirista, loiro, pois bem, apoiador do Loirão. Charlie Kirk é baleado em eventos dos Estados Unidos. Foi horrendo, horrendo. Horrendo. E pode perceber que o seu cancelador, para usar a palavra aqui, o seu cancelador era profissional. Ele sabia atirar muito bem. Um tiro certeiro no pescoço. Pois é. O influenciador Charlie Kirk, aliado do Loirão, foi baleado em um evento no estado americano de Utah nessa quarta-feira 10, ontem. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Mas, na verdade, eu acho que ele desencarnou ali mesmo. Vou ser bem sincero para vocês. Mas não resistiu aos ferimentos e desencarnou. Segundo 3 fontes de uma publicação do presidente americano. E o Loirão fez aqui um pronunciamento na sua rede social. Aqui. O grande e até mesmo lendário Charlie Kirk. Ele é lendário mesmo. Super conhecido, meus amigos. Lembrando que ele é o equivalente ao Nicola Ferreira aqui do Brasil. Para fazer uma comparação, seria mais ou menos isso. Até mesmo o lendário Charlie Kirk está desencarnado. Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos. Estava numa palestra, meus amigos, lá em Utah. Advertiram ele, ó, não compareça à universidade. Ele foi. Pois é, e acabou apagando com a própria vida. Ele era amado e admirado por todos. Por quê? Fanatismo ideológico. Fanatismo ideológico é uma desgraça. Por causa disso. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melânia, e meus pêsames à sua linda esposa Érica e a família Charlie, nós te amamos. Pois é. E o Loirão promete caçar aqueles que financiam a violência do globalismo radical. Não vou colocar a esquerda radical aqui, tá, meus amigos? Globalismo radical. Daqueles que querem fomentar o caos. E é óbvio que este cancelador tem que ser punido severamente, com todo o rigor da lei. Ele tem que ser achado e punido de forma exemplar. O presidente Loirão prometeu perseguir não apenas... Perseguir não, né? Fazer justiça. Isso não é perseguição. Isso é atrás do criminoso. Por favor, já começou com uma terminologia aqui sem nada a ver. Coisa desses artigos. Não apenas o cancelador do ativista conservador Charlie Kirk, mas também aqueles que ele acusou de financiar e alimentar a violência política. Sim, isso não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado. Radicalismo de nenhuma espécie pode ser tolerado, porque acaba nisso daí. Pessoas acabam sendo canceladas. Pois é. Em uma declaração em um vídeo publicado na quarta-feira à noite, na sua rede social, o Loirão descreveu Kirk, com 31 anos só, super jovem, como um patriota e um mártir da verdade e da liberdade, elogiando por inspirar jovens americanos por meio de debates em campi universitários em todo o país. Abre aspas, palavras do Loirão. Charlie era melhor da América e o monstro que o atacou estava atacando todo o nosso país, verdade, disse Loirão. Esse cancelador tentou silenciá-lo com uma bala, mas falhou, porque juntos garantiremos que sua voz, sua mensagem e o seu legado perdurem por incontáveis gerações. Fecha aspas. E o próprio Elonzinho também repudiou esse ato horrendo. Russia Today. Elonzinho chama os globalistas de esquerda de partido do cancelamento após o tiroteio de Charlie Kirk. Pois é, meus amigos. E o bilionário da tecnologia Elonzinho acusou o radical, de promover um clima que incentivava a violência contra os conservadores, chamando de partido do cancelamento após o tiro fatal a Charlie Kirk. Pois é. E ele foi bastante enfático aqui, né? Também, meus amigos. Calor da emoção, a pessoa fica revoltada. A esquerda é o partido do cancelamento. Palavras e verbais do Elonzinho. Russia Today. Meus amigos, eu não entendo, tem certas coisas que eu não compreendo. Eu nem ia colocar essa postagem aqui, mas eu achei
por bem postar, compartilhar. Por quê? Porque tem conservadores, pessoas que dizem, não, nós somos pessoas do bem, nós apoiamos o loirão, nós queremos a paz, nós queremos o diálogo, mas apoia a usante. Isso é totalmente contraditório. E se alguém tem alguma dúvida sobre isso, depois dessa reportagem aqui, não dá margem para qualquer tipo de dúvida. Porque isso é simplesmente um absurdo. Quando eu vejo pessoas que se dizem conservadoras apoiando a usante, não dá para entender, não dá para compreender. Meus amigos, os usantianos aplaudiram e fizeram várias postagens, saboreando o cancelamento do Charlie Kirk, comemorando. Só para vocês terem uma noção, tem pessoas que têm memória curta. Os dois algozes que tentaram contra a vida do loirão, mas que falharam miseravelmente, também eram apoiadores fanáticos da usante. Todos, inclusive aqui, meus amigos. Provavelmente, o cancelador do Charlie Kirk também era apoiador da usante. Mas, no Brasil, aqui realmente é o país onde as coisas não fazem sentido. A maioria dos conservadores apoia este país. Lembrando que a Rússia, o urso, é um dos países mais conservadores do mundo, que apoia o quê? A família, apoia os valores tradicionais. Contrário, bem diferente da usante, que persegue a religião. Para quem não sabe, na usante foi proibido a igreja ortodoxa russa operar no país, assim como a igreja ortodoxa usantiana também foi proibida de atuar no país. Mas, no entanto, os pseudo-conservadores brasileiros insistem em apoiar a usante. Isso é, no mínimo, contraditório. Pois é. E se você ainda insiste em apoiar a usante, é melhor você começar a rever o seu pensamento, depois dessa matéria aqui. Usuários usantianos de mídia social celebraram abertamente o cancelamento da ativista conservadora americana Charlie Kirk. Kirk, um crítico proeminente da usantia. Claro, a pessoa de bom senso não vai apoiar um país desse. É o país mais corrupto do mundo. Uma verdadeira déspota. Além de ser o quê? Uma marionete globalista. Que fica fustigando o tempo todo a 3G. É isso que ele faz. E a 3G só não aconteceu porque o urso não permitiu. Segurou. Segurou até o último momento. Essa aqui é a verdade. Kirk, um crítico proeminente da usantia, do Zé, da usantia, e da iniciativa do ex-presidente, o Bidê, de enviar centenas de bilhões de dólares do contribuinte norte-americano em ajuda militar a Kiev, que foi desviado. O próprio Zé diz que mais de 50% do valor não sabe para onde foi. Ele mesmo admitiu isso. Pois é. Dinheiro do contribuinte norte-americano jogado no lixo. Foi baleado no pescoço na quarta-feira durante um evento público no campus de Ouray, em Utah. Embora a grande mídia usantiana tenha relatado o cancelamento em tom amplamente neutro, fornecendo fatos básicos, observando as críticas de Kirk a Kiev, inúmeras postagens online de contas com nomes usantianos expressaram aprovação e até mesmo satisfação. Pois é. Então continua você que se diz que é apoiador do loirão, que gosta do capitão e apoia o usante, é melhor você ir para o outro lado. Seja coerente, pelo menos. É importante ser coerente na vida. E aqui, ser pró-loirão significa ser estúpido e primitivo, disse um usuário Olga ao Telegram, em resposta a uma reportagem sobre o cancelamento de Kirk. Um importante meio de comunicação usantiano. Épico escreveu um usuário chamado Ruslan sobre um vídeo mostrando o momento em que Kirk foi atingido por um projétil. Outro comentarista, a Volidia Yannick, declarou: legal, tiro certeiro. É isso aí. Aí, quando você vê pessoas que dizem, não, nós queremos um mundo melhor, nós defendemos isto, o legado do loirão, aí apoia a usante. Isso é um verdadeiro tiro no pé, literalmente falando. Pois é. A ignorância é terrível. É o mal do mundo, como já dizem. Mudando de assunto, meus amigos, Russia Today aqui.
O Tuque Carso, ele é suspeito até mesmo de ser agente da CIA, viu? Mas isso é um tópico para outra live. Existem evidências que seu pai também foi agente da CIA, etc., agente de 3 letras, pois é. Tuque Carlson afirma que espiões israelenses sabiam sobre ataques do evento 911. Russia Today. Isso aqui não é nenhuma novidade. A própria deputada Majora Taylor Greene, republicana, já tinha trazido à baila esta questão, este fato. Só que como é o Tuque Carlson, acaba tendo uma relevância maior. Se fosse outra pessoa, ninguém não teria tanta relevância assim. A mídia não estaria dando tanta importância. Tuque Carlson fez comentário na terça-feira, quando apareceu no programa aqui, Essence News, do Piers Morgan. O jornalista sacou que a liderança israelense nunca escondeu sua posição em relação ao acontecido. Isso, no evento 911. Acredita que isso deve ter um impacto positivo nas relações Estados Unidos e Israel. É bom frisar, meus amigos, vamos dar um tempinho aqui. Isso não significa que o governo, oficialmente, dos Estados Unidos, junto com o governo israelense oficial, estavam em conluio na questão do evento 911. Na verdade, foi a DS. Entenda isso. Que é essa organização transnacional. Aí sim, existe um pacto do tentáculo dos Estados Unidos, junto com o tentáculo israelense, apesar que até mesmo o chanceler, o Natinho, com certeza, este sempre foi membro da DS. Porque às vezes chega também na liderança do país, que foi o mesmo caso do Jorge Buchinho. Jorge Buchinho também, caveira e ossos em companhia, um agente globalista da DS. Mas não era o cabeça, é bom citar aqui, porque na época o Dick Cheney, este era Majestic 12. Pois bem, é claro que não eleguei que os israelenses fizeram isso, claro que não. E nem sei o que isso significa, acho que na verdade dizer coisas assim é uma forma de desacreditar questões reais, disse Carlson. O Natinho diante das câmeras, logo após os ataques, para quem não sabe, ele disse que era algo bom, porque colocava os Estados Unidos em um conflito no qual estávamos envolvidos em um nível existencial há décadas. Vai ser bom para ajudar aqui o nosso povo. Estrategicamente, politicamente falando, vai ser ótimo, foi ótimo. Ele achou maravilhoso o ataque. Aí não dá, né? Isso foi em 2002. Isso é fato, tá, meus amigos? Carlson aparentemente se referiu aos comentários de Natinho em 2002, durante as audiências da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, quando disse que as democracias, presta atenção, às vezes, precisam ser bombardeadas. Isso. Foi bom, foi algo importante para entrar em batalha. Se não tivesse acontecido isso, os Estados Unidos estaria aqui atacando o nosso inimigo, que é o Saddamzinho. Isso, lá no Iraque, pois é. Sabe que isso foi uma desculpa, né? Apenas um pretexto. Nem vou entrar no mérito aqui, mas está escancarado. Pois é. Sem falar das tecnologias. Sempre tem a questão das tecnologias, né? Isso, a tumba de Gilgamesh, isso. Portal Stargate. Pois é. Israel tinha controle sobre o Congresso. Apesar que o Loirão fez uma postagem e disse que esse lobby já acabou. Já não tem esse poder todo, não. Até mostrei aqui no canal para vocês. Isso é coisa do passado. O jornalista também invocou o caso dos estudantes de arte lá da Terra Prometida, afirmando que o conhecimento público sobre o assunto tem sido muito limitado, com as reportagens sobre o assunto acabando por desaparecer. Isso, faz uma breve menção e depois todo mundo faz de conta que não aconteceu nada. Sabendo que um grupo de estudantes de arte israelense, que claramente não eram estudantes de arte, alguns deles claramente alinhados à inteligência da Terra Prometida, foi detido e mantido por um bom tempo nos Estados Unidos antes de ser liberado sem acusações. E sabemos que um grupo deles, estou citando um documento do FBI, tá? Isso aqui palavras do Tuque Carlson, não a internet, filmou os ataques do evento 911 e parecia ter conhecimento prévio desses atentados, afirmou Carlson. Isso é bastante estranho. E, meus amigos, os Estados Unidos fez uma suposta ameaça, na verdade é bravata, tá? Estados Unidos diz que usarão poderio por liberdade de expressão no caso do capitão, diz o UOL. Não. A prioridade dos Estados Unidos agora é o país aqui vizinho, o Madurinho, isso, o Madurinho.
né, com as operações do Caribe, ali que se tornou uma base militar, tem também relação direta com as arcas, com o controle e domínio das arcas, isolar o Brasil e usar de pressão por hora vai ser isso. Os Estados Unidos ainda conta com o bom senso, conta ainda com a coerência, isso, do Congresso do Brasil, do Senado, para que tome a medida mais, vamos dizer assim, mais comedida, mais razoável. Pronto, mais razoável. Isso, maravilhoso. Aqui. Estados Unidos dizem que usarão poderio, liberdades, que já falei. Pois é. Aqui, inclusive, foi falado isso aí, foi falado pela própria porta-voz aqui da Casa Branca. O Marco Rubio, depois do resultado, também colocou mais pimenta, isso, colocou aqui, mostrou que ficou totalmente satisfeito. O Loirão também mostrou a sua insatisfação, externou a sua insatisfação para o mundo. Então, perseguição, esse tipo de violação dos direitos humanos fundamentais não será tolerado por nossa nação. Fiz aqui todo um pronunciamento que foi bastante incisivo, isso é uma obviedade, mas tudo isso são elementos de pressão, tá, meus amigos? De pressionar, porque os Estados Unidos ainda conta, como eu falei para vocês, e é totalmente plausível, que o Congresso realmente faça acontecer, se é que vocês me entendem, com apoio popular, claro, tudo dentro do processo democrático. Maravilha. E teve esse episódio terrível aqui no Nepal também, uma verdadeira revolução, porque o governo déspota simplesmente tentou tirar as redes sociais da população e a população ficou doida. Depois disso, tá queimando tudo, inclusive queimou aqui a esposa do ex-primeiro-ministro do Nepal, a Dana Deuba. Algo deplorável. Meus amigos, o mundo realmente em estado de ebulição. E tá aqui. E isso também aconteceu na França. A França também, meus amigos, muita agitação. Estado de batalha civil na França, que Russia Today, centenas de pessoas presas em confrontos com a polícia, em choque, em protestos, porque eles estão pedindo a renúncia do Manuelzinho. Por causa da crise econômica. Também estou pedindo o fim da batalha, da Usantia. Bem interessante mesmo. Tudo isso acontecendo no mundo. Drones do URSS no espaço aéreo polonês. Isso aqui é bem interessante. É claro que os globalistas adoraram isso, foi um prato cheio. Provavelmente, meus amigos, foi, como ali a Polônia fica bem próximo da Usantia, do urso, do confronto, foi algum drone perdido que chegou até ali, mesmo porque não tinha alvo civil, nem alvo militar, não atingiu ninguém. Todos os drones foram interceptados. A Rússia negou categoricamente ter efetuado um ataque ao território polonês. E provavelmente, quem se beneficia com isso? Eu acho que mudaram aqui a bandeira. Tem uma bandeira amarela, azul. Você conhece a bandeira amarela e azul? Pois é, da Usantia, né? Quem se beneficia com isso é o Zé. O Zé é um prato cheio. O Zé é maravilhoso, porque o Zé, ele quer o quê? A 3G. É isso que ele quer. Aliás, é a única saída que lhe resta. Gratidão, criando esse portal entre o céu e a terra.